Boa noite, igreja. Vocês estão firmes com Jesus? Sem copiar ninguém, né? Nem o Nelson, nem o pastor. Bom, gente, eu, como o pastor já falou, estou extremamente nervosa. Eu não estou pouco nervosa, não. Eu estou muito nervosa. Faz anos já que eu estou nessa igreja. É a primeira vez que eu subo aqui para falar com vocês. Mas é um privilégio. É um privilégio subir nesse altar e falar à igreja do Senhor. Mas é exatamente por isso que eu estou muito nervosa, porque é uma responsabilidade muito grande também. Mas que o nome dele seja exaltado por isso. E que você tenha paciência comigo, meu irmão. Se minha voz ficar muito trêmula, se eu dar muita risada aqui, não sei, né? O nervosismo faz umas coisas com a gente. Se eu tomar muita água, porque eu vou tomar, a minha boca já está seca. Enfim, tenha paciência com sua irmã. E antes de tudo, eu quero honrar aquele que é digno do louvor, digno da adoração, digno do meu amor, digno da minha vida. Eu quero honrar Jesus, porque estou aqui, porque eu não sou digna disso. Eu sou miserável e é a misericórdia dele que está sobre mim. Então a ele seja o louvor, a glória, o domínio e todo o poder em nome de Jesus. Também quero agradecer meu querido pastor Ednilson pela oportunidade de vir aqui. Os irmãos não sabem, mas alguns anos já atrás o pastor me chamou para pregar uma vez e eu recusei. Eu estava num tempo meio complicado da minha vida, espiritualmente falando, não sei se o pastor lembra. Foi lá na pandemia, quando os cultos eram só gravados, e eu recusei. Mas, obrigada, pastor, por me oportunizar isso de novo. E saiba que você é um exemplo para nós, para essa igreja. A sua vida de devoção é um exemplo para mim. Saber que você acorda todas as manhãs para falar com Jesus e ouvir dele para nós é realmente uma grande honra para a gente. Obrigada. E então, vamos em frente. Como vocês sabem, já foi falado aqui, o Nelson já falou com vocês, nós estamos vivendo essa série, Rompendo em Amor. E tem, então, com este domingo, são 6 domingos que o pastor não prega. São 6 domingos já que ele escolheu algumas pessoas da igreja para trazer a mensagem para a gente. E o nosso desafio era falar sobre como viver o amor cristão de forma prática dentro da igreja. E nós já fomos ensinados sobre muitas coisas, não é mesmo? Primeiro, a gente aprendeu que o amor é construído. Depois a gente aprendeu que o amor é uma atitude. Fomos oportunizados a voltar ao primeiro amor. Aprendemos que o amor é obediência. E aprendemos também que o amor é uma cultura que a gente constrói na mesa, à mesa, junto com os nossos irmãos. E hoje, o Espírito de Deus me impeliu a falar com vocês sobre um homem. Ele me impeliu a falar com vocês sobre um homem que eu fui apresentada há alguns anos atrás e que tem me ensinado a amar. E não é pouco, ele tem me ensinado a amar muito. Mas antes de continuar, eu quero orar com vocês, tá? Então, por favor, abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo. Nós te agradecemos, Senhor, por este culto, Senhor, onde o Senhor é entronizado, onde tudo que fazemos não é para nós, mas é para o Senhor. E eu te peço, Senhor, que o Senhor tenha total liberdade aqui agora, Senhor. Que não seja eu falando, Jesus, mas que o Senhor fale através de mim. Que eu seja realmente o instrumento que o Senhor escolheu para tocar uma música bela neste lugar, Senhor. Usa a minha vida como o Senhor quiser. Se o Senhor quiser mudar todas as coisas, então muda, Senhor, porque o Senhor é quem governa, o Senhor é quem está no trono aqui. Não há mais ninguém no trono, somente o Senhor. Então, em nome de Jesus, faz o que o Senhor quiser. Amém. Eu vou tomar água. Vamos lá. Irmãos, abram suas Bíblias comigo na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 5. Vai ser projetado aqui, já está projetado,
Mas, se você tiver com a sua Bíblia, procure abrir a sua Bíblia, crie relacionamento com a sua Bíblia, isso é muito importante. Amém? Vamos lá? Então, Filipenses 2, a partir do 5, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Esse texto, ele tem mexido muito comigo nas últimas semanas. Eu tenho percebido ele como se estivesse realmente vivo dentro de mim. E o motivo dele estar vivo, ele não parece estar vivo, ele realmente está vivo dentro de mim. E o motivo desse texto estar vivo dentro de mim é por causa deste homem que eu falei para vocês que eu conheci há alguns anos atrás. Este homem é Jesus Cristo. Foi Ele quem me apresentou o que é o verdadeiro amor. Foi Ele quem me ensinou o que é amar, o que é ser amada de fato. Eu achava que eu sabia o que era amar. Mas quando eu me encontrei com Ele, eu fui completamente transformada. E nesse tempo de preparo para vir aqui falar com vocês, ministrar a palavra... Tá sendo? Desculpa. Tá sendo, gente? Tá? Então tá bom. Nesse tempo de preparo para... Oi? Não tá sendo? Tá. Gente, tá ou não tá? Tá baixinho. Tá baixinho. Oi? Trocar? Peraí, ligou. Oi. Nossa. Oi. Tá bem alto. Então, o que eu estava falando? O homem que eu conheci, exatamente. Então, eu conheci Jesus, eu fui apresentada a Jesus há alguns anos atrás, e isso mudou a minha vida. E lembrei, nesse tempo de preparo para vir falar aqui com vocês, eu estava orando, buscando ao Senhor, né, sobre o que a igreja BNJ precisava ouvir a mais a respeito do amor. E por um tempo o Senhor não me falou nada, estava em silêncio, até que eu conversei com o pastor e ele me deu umas orientações e eu entendi, a partir disso, da parte de Deus, o que Ele queria falar com a igreja. E, assim, nós ouvimos muitas coisas até aqui a respeito do amor. E nós fomos, de fato, confrontados a amar. Eu não sei você, meu irmão, mas eu fui muito confrontado. Eu atendi vários apelos, eu vim à frente, eu falei com Jesus, eu me comprometi com muitas coisas aqui na frente, porque eu estava sendo confrontada na minha vida, nas minhas atitudes que diziam se eu amava realmente ou não. E o problema de quando somos confrontados não é o confronto em si, porque a gente atende esse confronto, a gente vem à frente, a gente fala, Jesus, eu entendi que o Senhor falou comigo. O problema, na verdade, é quando você sai daqui. Quando você sai aqui do templo, dessa nave, e entra no seu carro e as suas atitudes voltam a ser as mesmas. Ou então, né, quando você sai, você volta para o carro, está tudo ok, porque você está sentindo algo aqui dentro de você borbulhando. Mas e na segunda-feira? Quem somos nós na segunda-feira? E não estou falando só de você, estou falando de mim. Eu disse, eu fui confrontada. E perguntando para o Senhor,
o que devemos aprender a respeito do amor a mais, além de já termos sido tão confrontados. Ele me disse que a Igreja Batista Nova Jerusalém deveria aprender a se assentar com Jesus. Sentar aos pés de Jesus e ouvir Ele falando. Porque é fácil, meu irmão, a gente ser confrontado, voltar para casa e ficar tudo igual. E a gente vai ficar tudo igual para sempre. Acredite, vai ficar tudo igual. Se você não tiver coragem de se assentar com Jesus, vai ficar tudo igual. Porque é só Jesus que tem a capacidade de transformar a sua vida de fato. Você se lembra de Paulo? Lembra? Não Paulo que vem aqui alguns dias atrás. Não. Não é esse Paulo. Quem estava aqui entendeu. Enfim, Paulo de Tarso. O Novo Testamento é recheado de cartas dele à igreja. Paulo foi um grande evangelista. Ele plantou muitas igrejas, ele ensinou muitas coisas e até hoje aprendemos com as cartas que ele deixou para a gente. Atos dos Apóstolos praticamente conta a história dele, desde que ele se converteu. Mas antes disso, antes da sua conversão, Paulo era Saulo. E Saulo perseguia a igreja. O que era pregador, antes era o perseguidor. Odiava os crentes. Odiava. Eu odiava os crentes antes também. Mas Jesus mudou meu coração, amém? Enfim, Saulo odiava os crentes. Odiava. E um dia, ele foi ao sumo sacerdote e pediu para o sumo sacerdote cartas para que ele pudesse prender as pessoas que estivessem em Damasco, porque ele estava indo a Damasco. Ele pediu cartas para prender essas pessoas que em Damasco estivessem pregando o Evangelho, pregando a Cristo. E no meio do caminho, Paulo estava andando, quase chegando à cidade. Ele viu uma grande luz, uma luz brilhou ao seu redor, ele foi envolvido e ele caiu em terra. E ali no chão, Paulo escutou uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo responde: Senhor, quem és tu? Então a voz responde: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que fazer. Saulo então se levanta da terra, se levanta do chão e ele está cego, não enxerga mais nada. O motivo dele estar cego eu não sei, sendo bem sincero para você, eu não sei. Mas ele ficou cego. Porém, Jesus disse para ele: entre na cidade e alguém vai te dizer o que fazer. E a partir daquele momento que ele entrou na cidade, lá muitas coisas aconteceram, pessoas vieram conversar com ele. A vida de Saulo foi transformada, completamente mudada. E só mudou porque ele viu Jesus. Ele esteve aos pés de Jesus. Mas ele não esteve aos pés de Jesus só naquele momento que ele caiu ali, que a luz brilhou sobre ele. Mas ele esteve aos pés de Jesus por toda a sua vida. E o homem que era perseguidor se tornou pregador. Quem odiava a igreja passou a amar a igreja. E por causa dele nós temos muitas coisas no Novo Testamento. Jesus transforma as nossas vidas. Quando encontramos com Jesus, tudo é mudado. Aprendemos de fato o que é amar quando encontramos com Jesus. E lá em Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 1, eu vou abrir aqui e vou ler para os irmãos. Não sei se vai projetar, mas o capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim, Mateus. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Até babei. Bom, nessa passagem aqui, Jesus subiu a um monte, como vocês ouviram, e ele chamou essa multidão para se assentar com Jesus e ouvir o que ele tinha para ensinar.
Todo mundo sentou com ele, ouviu. E Jesus começou a falar com eles o que eu chamaria para vocês de mundo invertido. Este é o mundo de Jesus, ele é invertido. A partir do capítulo 5 até o capítulo 7, tem todo o sermão do monte. E ali, depois na sua casa, você criando relacionamento com a sua palavra, com a sua Bíblia, você vai ler, vai se assentar com Jesus e vai pedir para Jesus te ensinar um pouquinho mais do que tem aqui. Mas, por enquanto, vamos nos ater a esse versículo 3, que diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Aqui, Jesus está introduzindo a gente ao mundo invertido. Você sabe o que é ser pobre de espírito? Já parou para pensar? Talvez, ao ouvir essa palavra, essas duas palavras, você acha até que é um insulto. Ai, você é pobre de espírito. Que pobre de espírito. Você pode pensar assim, que é uma pessoa que é muito tímida, ela é muito quietinha, muito na dela, calada, não fala com ninguém, introvertida. Ai, ela é pobre de espírito, né? Poxa vida. Não, meu irmão, isso não é ser pobre de espírito. E ser pobre de espírito também não é aquela pessoa que sofreu traumas, que foi violentada, que é abusada, que é oprimida. Isso também não é ser pobre de espírito. Até porque tanto essas características de personalidade quanto essas violências, tanto os incrédulos como os que creem podem passar. E o reino dos céus é para os que creem. E Jesus também não louvaria o mundo pelas suas misérias. Portanto, nenhuma desses significados que dissemos aqui é ser pobre de espírito. Pobre de espírito é algo muito mais profundo. A palavra que Mateus, que é usada aqui no grego em Mateus para definir pobre, é a palavra tokos. Se eu não estiver errada em minha pronúncia, teólogos me ajudem. Enfim, é P-T-O-C-H-O-S. Tokos, segundo o Google. Enfim, tokos tem como significado reduzidos à pobreza, mendicância que pede esmola. Ou seja, essa palavra denota pobreza absoluta e pública. Por que pobreza pública, meus irmãos? Porque o mendigo, ele não está escondido dentro de um quarto, fechadinho, falando assim, me dê uma esmola. Não. O mendigo, para ser mendigo, para chegar nesse estado de vida, ele tem que estar no meio da rua, sofrendo. E aí, dentro da sua vergonha, no seu estado de vergonha, porque é uma humilhação, não é? Não vai me dizer que é glorioso estar na rua, porque não é. Mas no seu estado de humilhação, ele tem que ir lá e pedir esmola para alguém. Ou então ele não sobrevive, ele não tem comida, ele não tem nada. E o que Jesus quis dizer aqui com essa palavra, pobre de espírito, não tem a ver com material, com coisas que a gente tem. Até porque você pode ser uma pessoa de bastante posses e ainda assim ser pobre de espírito. Então, pobre de espírito é algo muito mais profundo. É você olhar para você espiritualmente e entender que você não é ninguém, que você não é nada, que você não tem nada e que você necessita de Jesus para ser alguma coisa. É reconhecer que Jesus é o início e o fim, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Em Apocalipse, capítulo 21, deixa eu ver se eu marquei aqui para falar com vocês. Espera aí. Capítulo 21, no verso 6, diz assim: disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Esse é Jesus falando com João, né? Que João teve a visão lá em Apocalipse. O Ney, quando ele pregou aqui, ele trouxe para a gente as cartas, a mensagem que Jesus dizia: diga à igreja de
Tiatira, de igreja de Laodiceia, enfim. Foi a visão do futuro, do que há de vir, que João teve. E ali o próprio Jesus se auto-intitula: eu sou o Alfa e o Ômega. E eu vou explicar para os irmãos, você me perdoe se você já sabe disso, eu estiver sendo muito repetitiva, mas pode ser que alguém não saiba. Porque quando eu me converti, que eu fui conhecer essa expressão Alfa e o Ômega. E eu não sabia o que significava, porque eu só conhecia o Alfa. Conhecia por causa das matérias de exatas, né? Lá na escola, no ensino médio. Só que eu, sendo bem sincera, eu achava que o Alfa era um símbolo matemático apenas. Eu não fazia ideia do alfabeto grego. Eu nunca tive introdução ao alfabeto grego na escola. Acho que ninguém teve, né? Pelo menos não na escola pública. E, enfim, o Alfa está para nós em nosso alfabeto como está o A. E o Ômega está para nós no nosso alfabeto como está o Z. Primeira letra, última letra. Certo? E Jesus se intitula Alfa e o Ômega, por quê? Porque naquele período, o idioma, digamos assim, universal, o idioma que todo mundo falava, o cara que queria andar por todas as cidades, ser viajante, assim como hoje é o inglês, né? Se você quer ser uma pessoa viajada, você tem que saber falar inglês. Naquele período você tinha que saber falar o grego. E Jesus, sabendo do contexto em que eles estavam vivendo, ele fala: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu começo tudo e eu termino tudo. Eu faço todas as coisas. Com todas essas letras você forma todas as palavras e eu sou. Ele está dizendo. Tudo pertence a Jesus. Tudo pertence a Jesus. João, lá no seu evangelho, ele diz no início: e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E em Gênesis você vê Moisés, quando ele escreveu, ele diz: e disse Deus. O verbo é a palavra. E disse Deus. Jesus estava lá no início. Jesus não foi criado quando chegou no ventre de Maria, meu irmão. Jesus estava desde o início. Ele é o princípio. E ele será o fim de todas as coisas também, porque um dia todo joelho há de se dobrar perante ele e dizer que ele é o Senhor. Só Jesus é digno. Ele é o Rei dos Reis. E tudo, temos que reconhecer que tudo é para Ele. Tudo vem dele e voltará para Ele. Somos pó, apenas pó. E isso é ser pobre de espírito. É entender que você não é ninguém, que você não é nada, que você necessita de Jesus. Você necessita da misericórdia e do amor dele. E talvez você me diga assim: olha, Thaís, eu sou uma pessoa mais humilde, sabe? Eu não sou orgulhosa, sabe? Tudo bem, eu não sou assim. Mentira, desculpa, mentira. Porque ser pobre de espírito não é uma personalidade, é uma atitude, é renúncia. É renunciar ao seu ego, é renunciar à sua vaidade, é escolher ser diferente. É escolher honrar Jesus com a sua vida e dizer: não, Jesus, não é meu, é seu, é tudo para ti. É tudo para a tua glória, tudo para o teu louvor. Porque Ele é o Alfa e o Ômega. Quem somos nós? E se você não se assentar com Jesus, para conhecer o mundo invertido de Jesus, você não vai conseguir renunciar ao seu orgulho. Nem o seu orgulho e nem nenhuma das palavras que você recebeu de confronto aqui nos últimos 5 domingos. Você não vai mudar se você não se assentar com Jesus. Você não vai aprender a amar. Nós não vamos aprender a amar se nós não nos assentarmos com Jesus e ouvir Ele falar. Porque o mundo, hoje em dia, ele prega para você holofotes. Que nem essa luz que está aqui na minha cara. Holofotes, é isso que o mundo diz para você que você tem que ter. Quem nasceu aí na década de 90 para trás? Ah, não precisa erguer a mão. Eu nasci em 92. Mas quem nasceu nessa década aí, até o finalzinho da década de 90 para trás, sabe muito bem que os holofotes naquela época não eram para todo mundo. Era só para quem é celebridade, né? Só a celebridade tinha essa regalia na sua vida. Holofotes. Ai, onde ele ia, vinha o carinha atrás. Tchá, tchá, tchá. Ele, né? Era isso.
E era lindo. Vai dizer que você não gostava? Eu gostava, eu achava lindo. Eu, quando era criança, a minha mãe acho que vai lembrar. Eu, quando era criança, eu queria ser atriz. Eu via as novelas da Globo, eu achava lindo. Ai, eu quero ser atriz um dia, ser famosa, ser rica. Não, não deu certo. Enfim, isso é o que o mundo pregou pra gente. O mundo pregou isso pra gente até ali a década de... No começo dos anos 2000. Olha como é lindo, siga, faça isso, seja isso, queira isso para a sua vida. Até que os smartphones chegaram. Hoje em dia, todos nós temos um holofote nas mãos. Todos nós podemos entrar nas nossas redes sociais e mostrar para o mundo quem nós somos. Mostrar o nosso talento, mostrar os nossos dons, mostrar a minha vida. Me sigam, me vejam. E talvez você tenha só uns 300 seguidores lá no teu Instagram, menos até que isso. Mas está todo mundo te vendo, né? Mas você quer que todo mundo te veja. É para isso que temos. Não está errado. Não vou dizer para você que é errado ter Instagram, não, ter rede social. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Mas qual é a motivação que te faz pegar o seu celular e se colocar naquele holofote todos os dias? É porque você quer ser reconhecido. É porque você quer ser conhecido. É porque você quer ser famoso, você quer ter glória. Mas a glória não pertence a nós, ela pertence apenas a Jesus. E talvez você diga assim, Thaís, eu estou usando a rede social porque eu estou pregando o evangelho. Eu vou pregar o evangelho através da rede social. E amém, se você estiver fazendo isso com a motivação certa, amém, faça mesmo. Faça. Mas, se a tua motivação for que o seu nome seja soprado pelo mundo, que você seja conhecido, está tudo errado. Quem tem que ser conhecido, o nome que precisa ser conhecido é o nome de Jesus, não é o nosso. Não somos ninguém. Se assente aos pés de Jesus, escute Ele falando, aprenda de Jesus que é manso e humilde de coração. E deixe para lá o seu orgulho. Escolha viver, ser pobre de espírito. Para entrarmos e vivermos, termos esse mundo invertido, para estarmos nesse mundo invertido com Jesus, precisamos reconhecer a nossa baixeza. Saber que não somos ninguém. E Jesus, mesmo sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que há de vir, aquele que é digno da glória, do louvor, e por causa dele que estamos aqui, mesmo ele sendo assim, ele escolheu ser diferente. O texto que lemos lá no começo diz assim, lá no versículo 6, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Jesus não quis se apegar a ser Deus. Ele já era Deus, mas ele escolheu ser homem. Ele escolheu vir à Terra de outra forma. Ele podia ter vindo como um super-herói. E a nossa geração, todos nós aqui estamos bem habituados aos super-heróis, não é mesmo? A Marvel e a DC pregaram bem pra gente. A gente sabe bem o que é ser um super-herói. É o cara que surge voando e salva a menininha que está caindo do 20º andar. É aqueles caras que vão lá e seguram a ponte e não morre nenhum. Ninguém cai. Eles salvam todo mundo, eles são os caras. Mas Jesus não quis ser assim. Ele podia ter sido esse cara, porque sendo Deus, ele era Deus. Mas ele escolheu, ele considerou que ser igual a Deus não era algo do qual ele devia se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus escolheu ser servo, meu irmão. Ele era Deus e ele escolheu ser servo. Você sabe o que significa ser servo? Servo é ser escravo.
Jesus escolheu ser escravo e ele era Deus. Nós precisamos nos assentar com Jesus e ouvir ele falando. Nós estamos falando aqui tanto de amor cristão, rompendo o amor cristão. Mas nós nunca viveremos o amor cristão sem Jesus, até porque cristão significa pequenos cristos. Como vamos viver um amor cristão sem Jesus? Sem conhecer a Jesus, sem nos assentar com Ele? Ele disse em Mateus: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele está nos chamando para sermos como Ele é, nos assentarmos com Ele. Jesus está dizendo só isso. Ei, vem cá, se senta comigo. Vem aprender comigo. É só isso que Jesus está dizendo. E a gente precisa se assentar com Ele. Um pouco mais para frente, no texto que lemos, diz assim: e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você sabe que um dos atributos de Deus é a onisciência, né? Onisciência é saber todas as coisas. Tudo que há de vir, tudo que já aconteceu, é onisciência. Jesus, Deus, sabe de tudo isso. E algumas pessoas, principalmente quando são novos convertidos ou não conhecem tão bem Jesus, questionam ao ouvir a história da criação. Por que que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal dentro do jardim do Éden, se ele sabia que o homem ia pecar? Se ele sabia que o homem ia comer do fruto, por que que ele colocou o fruto lá? Por que ele colocou aquela árvore lá? Mas vocês já se perguntaram por que que Jesus colocou o fruto lá, colocou a árvore lá, criou o homem, se ele sabia que ele ia ter que morrer? Se ele sabia que ele ia ter que abrir mão de ser Deus para escolher se humilhar e morrer numa cruz? A cruz, meus irmãos, era a maior humilhação do mundo romano. Alguns estudiosos dizem que falar cruz era como um xingamento. Ser crucificado era a pior humilhação que você poderia passar. Claro, você ia morrer, mas que morte humilhante, que horrível. E quando eu tento entender a cruz, eu e você, pode ser um pouco difícil para a gente, porque essa barbárie não acontece em nossos dias, e graças a Deus por isso. Mas é um pouco difícil, um pouco distante para a gente entender a cruz de fato, porque é muito longe. E eu tentando relacionar a algo que eu conheça, para ficar mais próximo de mim, entender o que Jesus passou, a humilhação de Jesus, eu relaciono muito ao que tem em outros países, como tem nos Estados Unidos. Em alguns estados dos Estados Unidos, existe a pena de morte. Existem outros países também, mas talvez para mim e para você fique mais fácil relacionar com os Estados Unidos, que estamos mais habituados a essa cultura ocidental do que a cultura oriental. E tem um filme que marcou muito a minha geração. Então, você que é aí da década de 90 para trás, vai lembrar. O filme é A Espera de um Milagre. Vocês lembram desse filme? É bom, né? Se você não assistiu ainda, eu recomendo muito que você assista um dia. Mas esse filme, eu vou dar spoiler, tá? Se você não assistiu ainda, fica o alerta. Mas esse filme é assim, ele é contado em flashbacks.
É um policial que conta a história dele. Ele está no asilo. E lá no asilo ele começa a se lembrar da história, da vida que ele teve quando ele era o policial responsável pelo corredor da morte, numa penitenciária. E aí ele conta a história dele, o filme vai apresentando os personagens. Esse policial que está contando a história é um policial bom. Aí apresenta o policial mau, tem os presidiários maus. E chega um presidiário. Um homem forte, um homem grande, negro, ele é muito grande assim. Tem umas cenas que, imagina aqui, ó, eu sou o cameraman. Eles filmam um cara assim, ó, para dar aquela impressão do policial, que é o policial que está olhando para ele, que ele estivesse olhando assim, ó, para o policial. Então ele é muito grande, e por causa desses cortes dá essa impressão que ele é maior ainda. Então ele tinha um físico muito robusto, mas a personalidade desse homem era uma personalidade completamente diferente do corpo dele. Ele era ingênuo, ele era calmo. Não era um homem que parecia ter cometido um crime. E ele estava naquela penitenciária por ter sido condenado pela morte de 2 meninas de 9 anos. E aí tem a cena que é muito marcante para mim, de quando ele chega na penitenciária, e esse policial que está contando a história, que recebe ele e vai colocar ele na cela dele. E aí ele fala assim para o policial: ei, você pode, por favor, deixar a luz na minha cela acesa? Porque eu tenho medo do escuro. Ele era muito ingênuo, ele era como uma criança. E aí o policial fala: tudo bem, olha, algumas luzes dos corredores ficam acesas. E aí ele fala: eu não fiz aquilo. Eu tentei ajudar elas, mas não deu mais tempo. Quando eu cheguei, não tinha mais o que fazer. E aí o policial, ele até acredita nele, porque ele vê que ele não tem, assim, a personalidade de um criminoso. Mas ele não tem o que fazer. Aí o filme vai correndo, acontecem muitas coisas, até que em um determinado momento do filme, numa cena, o policial, esse que está contando a história, ele estava com infecção urinária. E ele estava sentindo muita dor. E aí, em um dado momento, ele está passando pelo corredor das celas e ele cai no chão sentindo dor. Ele, tô com dor, tô muita dor e tal. E aí esse cara que foi condenado pela morte das meninas chama ele para vir perto, fala que quer ajudar. E ele levanta e se aproxima da cela. E quando ele está chegando perto, o presidiário gruda-se na cela, põe o braço para fora e puxa ele para perto. E aí todo mundo começa a gritar, né? Os outros presos gritam: socorro, ajuda, ajuda, mas ninguém escuta. E aí ele pega o cara, o penitenciário, pega o policial e coloca a mão assim no ventre dele, assim, na bexiga dele. E ele começa a sentir como se estivesse puxando algo de dentro dele. Aí tá todo mundo gritando, ninguém escuta, e ele percebe que ele está acontecendo alguma coisa, que ele está sendo curado, a dor está sendo tirada. Aí ele solta o cara, vai para trás, abre a boca assim, ele abre a boca e sai um monte de... Parece uma nuvem de mosquitos, sai da boca dele. Ele era um homem, era um curandeiro, ele tinha poder de realizar milagres. E ele curou aquele homem. Ele era inocente. Ele não era realmente o criminoso que tinha matado aquelas meninas, mas ele estava condenado. E o filme vai passando, acontecendo muitas coisas. Eu lembro quando eu era criança que eu assistia aquilo, era difícil para mim assistir aquele filme, porque doía em mim, eu ficava pensando: meu Deus, ele é tão bom, vamos fazer isso com ele. E ele de fato vai para a cadeira elétrica. Ele é morto na cadeira elétrica. E a cena é bem marcante, eles estão... Eu não vou te contar a cena inteira, porque talvez você queira assistir o filme, mas os policiais estão olhando para ele, e ele morre ali.
E foi humilhante para ele aquilo. Foi humilhante passar por aquilo. Agora eu quero que você pense em Jesus. Se você conhecesse alguém que fosse condenado à morte, seria humilhante para ele, para a família dele, não seria? Agora pense em Jesus sendo condenado à morte. E ele era inocente. Para Jesus não foi como foi para aquele homem do filme que só os policiais viram ele morrendo. Jesus foi julgado pelo Sinédrio. Jesus apanhou miseravelmente daqueles soldados. Apanhou. Depois teve que pegar a sua cruz, o madeiro, e caminhar até o Gólgota, todo machucado, com tanta dor. Ele caminhou até o Gólgota. E quando chegou lá, eles arrancaram as roupas de Jesus. E pasme você, mas hoje em dia nós representamos Jesus crucificado, com um paninho na frente. A gente põe um paninho na frente dele, mas Jesus estava nu. Com toda a sua vergonha sendo mostrada. O Gólgota era um lugar onde muitas pessoas passavam e eles olhavam e viam aquilo. E Jesus estava ali, crucificado, todo machucado, nu. Cuspiram em Jesus, insultaram Jesus. Desce daí, você não é o Deus, você não é Deus, desce daí então, salva-te a ti mesmo. Eu e você, no lugar de Jesus, teríamos sido os vingadores do ultimato, não seria? Você não teria chamado todas as miríades de anjo para vir te salvar e falar, chega, eu não vou ficar aqui aguentando essa ralé, não. Eu não mereço isso. Vou ser humilhado. Vou ser humilhado por esse povinho. Eu não. Eu e você faríamos isso. Eu faria. Meu orgulho ficaria ferido. Mas Jesus falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Lá no Éden, quando Deus Pai estava junto com Jesus, criando o ser humano, ele sabia que ele teria que passar por isso. Foi escolha dele. Ele sabia que eu e você seríamos inclinados ao pecado. Ele sabia que Adão e Eva comeriam do fruto. Ele sabia dos pecados que você já cometeu, que eu cometi. Jesus sabia de tudo isso, mas mesmo assim, ele escolheu. Ninguém humilhou Jesus, ele próprio se humilhou. Foi escolha dele. Sim, os homens levaram ele para a cruz, os homens bateram nele, insultaram ele, mas por escolha dele. Que se ele quisesse, ele tinha parado com tudo, mas ele escolheu morrer. Escolheu. Agora, por que Jesus fez isso? Por que Jesus, mesmo sabendo de tudo isso, colocou a árvore, criou o homem da mesma forma, mesmo sabendo que seria traído? Fez isso porque ele não quer robôs. Ele não quer que você o adore, porque essa é a única coisa que você conhece. Ele não quer que você esteja numa cela,
de adoração a Ele. E você não tenha a escolha de ir para o outro lado. Jesus quer que você escolha a Ele. E se você quiser escolher o outro lado, você tem total liberdade. Ele fez isso por amor. Rodolfo Abrantes, vocês devem conhecer. Na minha geração também, ele foi um ídolo da geração. Ele era vocalista dos Raimundos, estão lembrados? Ele era estiloso, descolado, cantava músicas, uau! Todo mundo gostava dele. Até que ele se converteu. Acho que foi ali pelos anos 2000, 2001, por aí. Ele se converteu. Eu lembro que quando ele se converteu, eu falei, cara, que burro, que tongo, vai largar tudo para ir para a igreja. Mal sabia eu que a burra, na verdade, era eu, né? Não sabia de nada. E tem uma entrevista dele que eu não consegui encontrar. Eu queria falar para vocês, dar a referência bem certinho, mas eu não consegui achar. Eu assisti alguns anos atrás. Mas nessa entrevista perguntam assim para o Rodolfo, Rodolfo, você voltaria para as drogas? Ele era muito louco. E o Rodolfo responde assim, por que eu voltaria? Se eu conheci algo que é bem melhor, que é bem maior. E é sobre isso, meu irmão. É isso. Essa resposta é incrível, porque é isso que Jesus fez. Ele te deu a oportunidade de conhecer o mundo, de conhecer tudo, mas Ele não quer que você o adore, porque é só isso que você conhece, você só conhece Ele. Ele quer que você o adore, que você o ame, por escolha, porque você escolheu dizer não para todas as outras coisas, e amar, e estar com Ele. Jesus, quando vem ao mundo, Ele teve que descer. E quando eu digo descer, eu não estou falando de descer do céu para a terra. Claro que também Ele teve que vir para a terra. Mas eu não estou falando de algo físico, de dimensões ou algo assim. Eu estou falando de posição. Jesus era o chefe. Era Deus e sendo Deus. E sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Servo é escravo. De chefe, ele passou a ser escravo. Ele largou tudo. Largou tudo para ser escravo. E quando ele veio para cá, ele escolheu uma jovem menina de 15 anos para ser a sua mãe. Tinha 15 anos, era virgem, portanto não era casada. Já imaginou o escândalo naquela época? Se hoje ainda é, imagine naquela época. Imagina o escândalo. Jesus escolheu a menina de 15 anos. Passou pelo escândalo com ela. Nasceu em Belém e depois de alguns anos ele vai para Nazaré junto com seus pais. Cidade da qual eles já pertenciam antes, Maria e José. E ele vai crescer em Nazaré e ser chamado de Nazareno. Nazaré, meus irmãos, era a periferia de Israel, a favela de Israel. Ele escolheu crescer na favela, na periferia, sendo Deus. Sendo Deus, ele escolheu uma menina de 15 anos. Não uma mulher sábia, cheia de coisas. Uma menina que vivia em Nazaré. E depois cresceu em Nazaré, na periferia. Por que Deus escolheu morrer por mim e por você, meu irmão?
Você acha que Deus escolheu morrer porque ele era tolo? Porque ele era menininho, inocente e não sabia que seria traído? Ai, que menininho bobo. Não. Jesus escolheu morrer por amor. E hoje, Ele está falando: venha se sentar comigo e viver nesse mundo invertido. Se Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo do qual devia se apegar, por que nós temos que se apegar? Temos que nos apegar a coisas tão pequenas. Jesus escolheu morrer. Escolheu se humilhar. E foi por amor. Efésios, capítulo 1, do verso 4 ao 6, diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, e para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Foi por amor que Ele escolheu morrer. Foi por amor que Ele escolheu te criar, mesmo sabendo que você o trairia, que nós o trairíamos. Foi por amor, é tudo por amor. E se você quer viver amor de verdade, se você quer viver um amor cristão, como você atendeu apelos vindo aqui à frente, como eu fiz, se você quer viver o amor cristão, você precisa se assentar com Jesus e aprender de Jesus, que é humilde, manso e humilde. Não vamos aprender a amar com outras pessoas se de fato não conhecermos o amor de Jesus. A palavra diz que até o desejo de adorar a Ele vem dEle. Se até o desejo de adorar a Ele vem dEle, você acha que o amor vem da onde? Longe de Jesus, você é quem? Você já esteve longe dEle, você sabe. A miséria, o pó. Não somos nada sem Jesus, não somos nada. Necessitamos dEle, precisamos voltar para Ele todos os dias. E Ele podia ter feito tudo diferente. E Ele pode fazer hoje, se Ele quiser. Se Ele quiser, Ele manda fogo e consome as nossas cabeças. Mas, Êxodo capítulo 34, diz assim, a partir do verso 6. Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião e o pecado. Jesus tem que ser o nosso exemplo. Precisamos nos assentar com Jesus e ouvir Ele falando. Ele falou para Paulo naquele caminho: entre na cidade e alguém vai te dizer o que fazer. Hoje Ele está dizendo para você: se assenta comigo e eu vou te dizer o que fazer. É difícil, eu sei que é difícil. É difícil mudar, eu sei que é difícil para mim, é muito difícil. Sabe, às vezes você se converteu há alguns anos e você fumava, você bebia, você era drogado. Esses pecados que todo mundo vê, que todo mundo sabe. E às vezes Deus faz um milagre na sua vida e assim, de um dia para o outro você para de fazer todas essas coisas. Mas nesse sentido, no amor, amar é uma construção, é uma atitude, é uma escolha. Sentar à mesa com seus irmãos é uma escolha, é renúncia. Você vai ter que renunciar ao seu eu. Você vai ter que renunciar ao teu orgulho. Jesus, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo do qual Ele devia se apegar. Por que não renunciarmos também? Escolha sentar com Jesus. Escolha aprender com Jesus. Escolha pegar na mão de Jesus e falar: Senhor, e agora? Eu não sei. Senhor, o orgulho está muito arraigado dentro de mim. Jesus, está muito, muito arraigado. Eu não consigo ser pobre de espírito. Eu não consigo ir para esse mundo invertido, Jesus.
Ele fala, senta aqui, só se senta aqui e escuta eu falar. Olhe para mim. Olhe para esse rosto que é manso e humilde. Seja constrangido pelo amor de Jesus. E então, você vai conseguir, sim, enfrentar estes pecados, essas dificuldades, essas mudanças que você precisa viver. Abaixe sua cabeça. Diminui as luzes para mim, por favor. Fique de olhos fechados. Foi numa sexta-feira que Jesus morreu. Na quinta-feira, um dia antes, ele chamou os seus discípulos para tomarem uma ceia. E quando o jantar estava sendo servido, Jesus se levanta, tira sua capa, pega uma toalha, enrola na sua cintura e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ele já sabia que ele seria traído. Ele já sabia o que iria acontecer. E ele lava os pés de 12 discípulos. Ele lava os pés de Judas. Ele sabia que Judas iria traí-lo. No Evangelho de João, quando conta pra gente que Jesus vai predizer quem iria traí-lo, o Evangelho enfatiza que o Espírito de Jesus ficou aterrorizado. Ele sentiu por perder, por ser traído. Ele sentiu. Algumas horas depois, já no Getsêmani, Jesus está ali, já orou com seus discípulos, já deu todas as instruções. E Judas vem com todos os soldados. E Jesus vai de encontro com Judas e pergunta para ele: amigo, o que o traz? Jesus chamou Judas de amigo, sabendo que o que estava trazendo ele ali era traição. Era o momento de ser levado para a condenação dos nossos pecados. Ele chamou Judas de amigo e não foi porque ele é falso, porque este não é o caráter de Jesus. O caráter de Jesus é manso e humilde. Ele chamou Judas de amigo porque ele tinha afeição por Judas. Ele amava Judas. Jesus ama você também. Imagine agora à sua frente um homem. Este homem está vestido de branco. Este homem tem os seus pés reluzentes como bronze. O seu cabelo é branco como a neve. E os seus olhos têm fogo. Ele está com as mãos estendidas. Esperando que você
vá ao encontro dele, para se assentar com ele e ouvir ele falando com você. Ouvir ele te ensinando a amar de verdade. Deixe que esses olhos de fogo olhem para o seu interior e revelem tudo o que tem dentro de você. Não vai ser dolorido. Vai ser incrível. Vai ser incrível ver Jesus olhando para você. Ele hoje está te convidando a se assentar com Ele. Jesus está aqui na frente. E Ele está perguntando: você quer amar de verdade? Você quer aprender o que é amar de verdade? Então, você sente aqui aos meus pés. Pode estar difícil para você conseguir mudar tudo aquilo que foi falado aqui nesses dias. Mas Jesus está te chamando. Ei, vem à frente. Você sente aqui. Você sente aqui e eu vou te ensinar o que é amar de verdade. Ele só quer ter relacionamento com você. Então, se você quer conhecer Jesus na intimidade e deixar que o amor dele mude você, venha para frente. Jesus está aqui. Este homem que você está vendo, ele está aqui. Venha à frente, você sente com ele. Eu estou sentada aqui, eu não perco a oportunidade de se sentar com o meu amado. Não tem privilégio maior do que se sentar com o meu amado. Você sente com Jesus e deixe que o amor dele inunde você. Jesus também está chamando você que acredita que traiu ele. Você que acredita que o que você fez é impossível receber perdão. Mas Jesus diz: amigo, vem para cá. Eu quero me relacionar com você, amigo. Vem para cá. A cruz não foi por acaso, a cruz foi por isso também. Quando ele caminhava em direção ao Gólgota, ele sabia desse pecado e ele está te chamando: amigo, vem para cá, vem sentar comigo, vem aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu não estou te condenando. Eu quero me relacionar com você. Não sei o que ele viu em mim. Jesus não sei por qual razão também está chamando me escolheu. você que nunca conheceu Pra Jesus. me salvar, ele escolheu a Você que cruz. nunca Pra experimentou mim, esse da amor. vida Você que nunca foi nem ao menos ele imaginava que esse amor podia existir. Eu não tinha Ele está te chamando. nada para oferecer. Se você quer conhecer Jesus, se você quer Eu andar sei com que Jesus daqui nada para frente, fiz mudar a sua pra vida por merecer. completo, se levante. E os Jesus, meus este homem que você está defeitos vendo não sou ele eu. não olhou. Não é nenhum outro homem daqui, nenhuma outra mulher. É Jesus. Simplesmente Ele está te me chamando. amou. Vem para cá, meu irmão. Amigo. Isso Jesus é está falando, amor. amigo, vem para cá. Isso é Vem pra cá. amor. E enquanto você está aqui à frente, sentado com Jesus, vocês que já estão aqui, Isso fale com é Jesus. amor. Converse com Jesus. Fala para Ele tudo o que você está sentindo. Fala para Ele: Jesus, eu quero ir para o mundo invertido. Jesus, eu não quero ficar nesse mundo aqui, não. É difícil, Jesus. É dolorido, Jesus. Eu tenho que me renunciar todos os dias. Mas eu quero ficar aqui com você. É de ponta cabeça, mas eu sei que a gravidade é o Senhor. E o Senhor me segura aqui. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. Jesus está te chamando.
Vem para cá, fala com Ele. Abra seu coração para Ele. Não tenha medo. Se precisar chorar, chore. Se precisar se jogar no chão, se jogue. Mas fale com Jesus. E deixe que o coração de Jesus, que o rosto santo, humilde, e os meus defeitos Ele não enquanto essa música toca, faça dela uma oração. Simplesmente e deixe Jesus falar com você. Me amou. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós estamos aqui à frente, Jesus, porque nós escolhemos nos sentar com você, Jesus. Nós escolhemos ouvir de Ti, que é manso e humilde de coração. Nós reconhecemos o Teu amor por nós, Jesus. Nós reconhecemos que a cruz não foi por acaso, que o Senhor escolheu se humilhar. E é por isso, Jesus, que estamos aqui à frente, porque queremos andar com você, Jesus. Queremos aprender de Ti, Jesus, de Ti. Não queremos aprender de qualquer outra pessoa, Senhor, mas queremos aprender de Ti. Queremos que os Seus ensinamentos venham ao nosso coração. E por causa de Ti, Senhor, ao olhar para Ti, ao olhar para os Teus olhos de fogo, o nosso coração, a nossa vida seja mudada, Senhor. Nós confiamos em Ti, Jesus. Tu és o nosso Deus, és o nosso Senhor. Nós declaramos aqui, diante dessa congregação, que o nosso amor é Teu e que o Senhor é o nosso mestre. A Ti vamos seguir, contigo vamos caminhar. Pegamos agora em Suas mãos, Jesus, e seguimos por onde o Senhor quer que a gente siga. Nós te amamos, Jesus. Nos ensine, Senhor, a amar como o Senhor ama. Nos ensine a lavar os pés daquele que nos trai. Nos ensine, Senhor, a construir o amor junto contigo, de mãos dadas com o Senhor. Nos ensina, Jesus, nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. Para finalizar, eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 12, que diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve,
e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Confie em Jesus. Quando estiver difícil, olhe para Jesus. Permaneça com os seus olhos fitos nele. E viva o amor que ele tem para você. Amém?